Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje a gente fala sobre o céu das semanas, perspectivas astrológicas para o período que vai de 19 a 25 de junho. Para os próximos dias a gente tem uma lua nova que se iniciou ontem, a gente tem Marte em aspectos difíceis, um dos aspectos mais nervosos desses tempos, então é bom a gente prestar atenção, mas nada mais impactante e transformador do cenário ao nosso redor que o solstício de inverno e de verão. Portanto, mudança de estação, isso é enorme para a astrologia, isso fala de mudanças ao nosso redor, e se muda fora da gente, muda dentro da gente. Bora conversar sobre isso e muito mais? Bom, para quem acabou de chegar, para quem caiu de paraquedas, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também outras produções de conteúdo da astróloga no Instagram. E, se você tiver a fim de mais informações sobre o trabalho, acesse o site oficial. Bom, pessoal, vamos acompanhando o que a gente tem essa semana, né? Eu queria começar, como sempre, pela lua nova. A gente teve uma lua nova no dia de ontem, dia 18 de junho. Aí, semana passada, alguém me perguntou, Aline, quanto tempo dura o ciclo lunar? Bom, nós mulheres sabemos, ainda mais, né, que o ciclo lunar leva 28 dias. Então, a gente está falando de um período de 28 dias. A lua nova é o início do ciclo, a gente tem essa semana de lua nova, semana que vem de lua crescente, depois de lua cheia, depois de lua minguante. Entretanto, na lua nova a gente sempre planta uma sementinha, não é mesmo? Só que essa semana, ou melhor, essa lua nova saiu assim bem encrencada, ela estava com um aspecto difícil com Netuno, falei sobre isso no vídeo da lua nova, portanto deixo o link para vocês aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela, para quem por acaso não assistiu o vídeo. Eu acho sinceramente que vale a pena a gente assistir para a gente se situar sobre esse novo ciclo que está começando agora, tá bem? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Como eu escrevo no texto, em mau aspecto com Netuno, a gente está falando aqui dos deuses das águas, a gente pode ouvir notícias, gêmeos, né, sobre assuntos que estão tretando aí nessa ingresia. Entre os assuntos, o ciclone no sul do Brasil, que foi imenso nesse final de semana, né? Com graves repercussões, minha solidariedade a toda aquela região ali do sul do Brasil que sofreu com esse ciclone tremendo, e também as informações, as notícias que vieram para a gente da Grécia, daquele barco, né, que enfim foram várias vítimas, centenas de vítimas de pessoas que cruzavam do norte da África e iam para a Europa, né, e tiveram aquela questão ali relativamente a migrantes, pessoas em busca de refúgio, refugiados, pessoas em fuga, tem super a ver com Netuno. Então são assuntos que vão estar ao nosso redor nesses dias, principalmente no começo de uma lunação, e que devem ter repercussão para além do ciclo lunar, né, para os próximos dias da Lua. Então que a gente tenha cautela em se tratando de assuntos dessa natureza, e que a gente tenha cautela com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente ouve, será que a gente está ouvindo mesmo, com aquilo que a gente combina, imaginando que Gêmeos é o signo da palavra, a palavra é ponte, cuidado com as pontes que a gente possa construir, né, ou com quem construir nesse período, tá bem? Bom, essa semana a gente tem, se a gente teve lua nova em treta com Netuno, a gente vai ter o Sol em treta com Netuno. Só que essa treta vai até o dia 20 de junho, portanto até amanhã, tá bom? O Sol em quadratura com Netuno em Peixes fala pra gente de mais assuntos netunianos, portanto, assuntos ligados à água, chuva, de novo migrantes e refugiados, mentiras, enganos, fake news, drogas e escapismos da realidade, doenças e contágios. Esses são assuntos muito propícios para a gente ouvir esses dias. Então vamos prestando atenção no que sai no noticiário nesses dias, tá bom? Por isso, e também por conta dessa ingresia do Sol com Netuno, que a gente, antes de qualquer certeza, verifique de novo se aquilo que a gente está vendo e ouvindo condiz com a realidade, porque toda vez que Netuno está em mau aspecto com algum planeta importante no céu, a gente está falando de algo que turva a realidade, tá bem? Bom, essa semana a gente tem um aspecto, na verdade já está vindo desde a semana passada, que é um sextil, um aspecto favorável entre Júpiter, que é deus de justiça, de leis, de magistratura, e Saturno, que tem a ver com regras, responsabilidade e seriedade. Um sextil é um aspecto harmônico, então esses caras vão trabalhar juntos.
Qual que é a notícia aqui na Terra que pode ter uma relação com isso? Bom, sincronicamente escolhi uma. Essa semana tem início no TSE o julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível, ok? Como a sessão, como é que eu me perdi aqui? Como as sessões ainda deverão se estender pelos dias 27 e 29 de junho, diante de outras configurações, a situação poderá se tornar mais complexa e mais nervosa do que muitos imaginariam. Então começa sobre esse aspecto, bom aspecto de Júpiter com Saturno, né? Mas ele vai azedando mais para frente, e é justamente quando essa questão toma peso, né, ganha mais peso, justamente por aspectos desarmônicos com Marte. Aí agora eu queria começar uma sessão falando sobre, eu chamo de Marte em ação, cuidado, porque Marte essa semana faz 3 aspectos que são importantes, e se Marte é o deus da ação, é como a gente age, muitas coisas acontecem a partir dos posicionamentos, dos aspectos que ele forma no céu. Vejam bem, tá bom? Esse baile começa em trígono com Quirón em Áries. Portanto, Marte em Quirón com Áries vai de 21 a 24 de junho. Aqui a gente está falando, né, que é tempo de agir de maneira proativa em nome da saúde, da cura e da reconciliação. A coragem não nos faltará para tocarmos em temas sensíveis que podem e devem ser vistos de maneira frontal, de maneira corajosa, sabe? Então aproveite esses dias para lidar com essas questões. Bom, entre os dias 18 e 23 de junho, aí Marte faz uma conjunção com a Lilith, que também está em Leão, né? Aqui a gente está falando de coragem e de orgulho para a gente assumir nossos desejos, que tem isso a ver com a desejante Lilith, né? Com a nossa personalidade, com a nossa identidade, especialmente em se tratando da nossa sexualidade, né? Diante das nossas orientações, das nossas escolhas, das nossas opções. Tudo isso são questões para a gente bancar nessa semana e durante esse período. Mas o último aspecto difícil de Marte, para mim um dos mais importantes desses tempos, prestemos atenção, é a quadratura entre Marte em Leão e Urano em Touro, e isso não é pouca coisa. Isso acontece entre os dias 24 e 28, mas a gente já pode começar a esperar manifestações pouco antes do dia 24. Aqui a gente está falando, como eu já disse, de um dos momentos mais nervosos, combativos e até violentos desses últimos tempos, o que pode desencadear uma série de ataques e situações nervosas de violência, seja no Brasil por conta de questões políticas, e isso já é sabido, né? Isso pode acontecer também no Sudão, e a gente tem pouquíssimas notícias do que vem lá, e a gente sabe que o bicho tá pegando por ali e ao redor, naquela região na África, e também na Ucrânia, né? As questões estão muito tensas, tá? Espera-se uma escalada de tensões e é possível que isso aconteça sob essa marca de tensão entre Marte, que é o deus combatível, o deus da guerra, e Urano, que surge de maneira imprevisível, de uma maneira que não se espera, uma coisa que acontece de uma hora para outra e que deixa todo mundo assim muito surpreso, tá? Como eu escrevo no texto, eu não subestimaria a reação abrupta de alguns grupos e de algumas pessoas. Para quem quer paz na vida, eu não procuraria confusão nesse período. Então, se você está precisando resolver alguma coisa, mas prefere que que a situação não fique, espera que a situação não fique tão fora de controle, assim, espera um pouquinho, deixa essa fase passar, tá bom? Eis um assunto que eu acho que a gente pode conversar mais durante a semana. Como esse é um tema que pode mexer muito com a vida da gente, em vários níveis, pessoal, profissional, público, político, íntimo, talvez esse seja um assunto que gere interesse. Se vocês estiverem interessados nessa quadratura Marte-Urano, levanta a mãozinha que a gente conversa mais durante a semana. Bom, mas existe uma mudança, se existe uma mudança no céu, existe uma mudança na Terra, e essa é uma mudança muito visível para todos nós. A gente vai estar vivendo o solstício, né? O que é o solstício? É quando o Sol ingressa no signo de Câncer e aí a gente tem uma mudança de estação. Então lá no hemisfério norte a gente tem o começo do verão e cá embaixo no hemisfério sul a gente tem o início do inverno. A gente tem as 4 estações, a cada mês a gente tem o início de uma nova temporada, 3 signos por temporada, né? Só que quando muda a estação, muda muita coisa ao nosso redor, imaginando que dentro da perspectiva da psicologia profunda de Carl Jung, o cenário ao nosso redor
mexe muito profundamente com a gente, embora a gente esteja vivendo esse período estranho, de grande estranhamento em se tratando de mudanças climáticas, então tudo mexe muito com a gente, né? Nesse final de semana choveu em Brasília, imagine, né? Em junho, no meio das festas juninas, chuva é uma coisa que eu não me lembro, eu sinceramente acho que nunca aconteceu, talvez, inclusive, como resposta ao ciclone, né, do sul do Brasil no final de semana. Então, assim, o clima está muito mexido ao nosso redor, a gente sabe que essa é uma realidade daqui para frente, mas a gente ainda tem como referência a astrologia, né, os movimentos da natureza. Então, mudança de estação é algo assim grandão, então que a gente preste atenção. Bom, a gente vai ter o Sol em Câncer neste ano, de 21 de junho a 22 de julho. E aí, com a entrada do Sol no novo signo, inicia uma nova estação e também uma nova temporada. Nessa nova temporada canceriana, a gente, todos nós, sejamos ou não cancerianos, a gente vai estar muito mais envolvido com as temáticas de câncer, a gente mergulha nesses assuntos. E Câncer é um signo que fala pra gente de intimidade, de proteção, de cuidado, de nutrição, de questões muito profundamente conectadas ao feminino, à fêmea, à mulher, ao ninho, à criança, o alimento, né, o cuidado, o sentir-se protegido, o proteger, né, a vida íntima, muito mais do que a vida privada. E, enfim, todos nós vamos estar super mais envolvidos com isso agora do que nunca. Como esse é um assunto super importante, o início de uma nova temporada, gostaria de convidá-los, porque durante essa semana eu vou estar falando sobre o início da temporada canceriana. De antemão, feliz aniversário para os cancerianos e para as cancerianas. Bom, o último aspecto, é isso mesmo? Sim, o último aspecto que eu selecionei para hoje é a quadratura de Mercúrio com Netuno. Se no começo da semana a gente tem Sol e Lua, né, que a gente teve o início da Lua Nova em treta com Netuno, mas para o final da semana a gente vai ter Mercúrio em treta com Netuno, tá bom? Isso vai acontecer entre os dias 24 e 26 de junho, o que aumenta o clima de confusão. Veja só, a gente já vai estar vivendo aquela confusão lá por conta de Marte em aspecto difícil com Urano. Para piorar um cadinho a situação, a gente ainda vai ter um aumento de confusão, mentira, inverdade, fake news, manipulação de palavras, notícias e fatos. Como eu escrevo no texto, para quem adora uma cortina de fumaça, isso é prato cheio. Portanto, quem está fechando agora contratos, quem está fazendo provas, quem está fazendo entrevista de emprego, preste muita atenção, porque vai ter muita confusão aí no meio disso tudo. É bom esperar, é bom se acalmar, é bom verificar para ver se as coisas estão alinhadas do jeito que você imaginava. E que podem ficar muito mais transparentes, talvez, a partir da semana que vem apenas, porque esse aspecto vai de 24 a 26, tá? Bem, moçada, enfim, o que a gente pode extrair disso tudo, né? Essa é uma semana que, além de marcada pela mudança de estação, né, nos fala de dias bastante enevoados, Netuno, e bastante nervosos, Marte. Que tenhamos cuidado, de novo, com o que a gente escuta, pois quem fala alto demais, quem esbraveja demais, nem sempre está com a verdade. Aliás, quem está com a verdade não precisa esbravejar, né? A manipulação de informações e afetos, porque a gente está entrando na temporada canceriana, não é só a manipulação das palavras que são jogadas, mas dos nossos sentimentos. Nossos sentimentos também poderão ser manipulados, né? Então estou falando de manipulação de informações, de afetos e de chantagem, né? Chantagem emocional às vezes é uma coisa que tem uma conexão ali com o signo de Câncer. Podem ser algumas tônicas para os próximos dias, em todas as esferas da vida da gente, né? Seja na política, né? Que eu acho que essa semana vai ser uma semana difícil, em se tratando do trabalho na escola, nos relacionamentos ou mesmo dentro de casa. Mas eu queria trazer uma dica para vocês, que é o seguinte: se tem uma coisa que a gente pode fazer com gente manipuladora, sabe o que é? Ficar em silêncio. Porque eles estão esperando, eles jogam a isca para pescar alguma coisa de você. Se você oferece nada, eles ficam que nem siri na lata. Que tal? Bom, é isso, moçada. Espero que tenhamos todos uma boa semana. Durante os próximos dias a gente vai desenvolvendo os outros assuntos que são os assuntos mais importantes da semana pra gente. Um beijo carinhoso e para todos nós, com todos nós, né? Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.